Meu Deus, a gente não sabe mais como se posicionar, né? Petrobras, anúncio de gasolina, do preço, aumento do preço de gasolina, também do óleo diesel, greve de motoristas. Agora a Petrobras diz que vai reduzir o preço da gasolina na saída da refinaria. Que coisa de louco, hein? Vamos ouvir o economista Lucas Weber sobre essa questão. Lucas, o que está acontecendo nessa conturbação econômica no que se refere à nossa gasolina, ao nosso óleo diesel, os combustíveis de modo geral? Boa tarde. Boa tarde, seu Elias. Boa tarde, ouvinte da Rádio Menina. Pois O é, que né? está acontecendo? São três grandes variáveis no preço do combustível, certo? Primeira variável, o preço do barril do petróleo. Segunda variável, o valor do dólar. E a terceira variável, a Petrobras, a nossa estatal. No que se refere ao valor do petróleo em dólar, hoje ele está em torno de $80 o barril de petróleo. Cada barril tem em torno de 159 litros de óleo. O que está acontecendo? O fim do acordo nuclear com o Irã, que é um grande produtor de petróleo, colocou o óleo como produto escasso. Como ele está escasso, o preço do petróleo, do barril, ele tende a subir, até que haja outros países que forneçam essa quantidade de petróleo na ausência do Irã. Porque isso, o fim do acordo com os Estados Unidos, houve um boicote da compra de petróleo do Irã. Dólar. O dólar é uma outra grande variável. O preço do barril do petróleo se dá em dólar. Então, o que nós temos hoje? Nós temos a economia dos Estados Unidos decolando e a economia dos outros países se manteve estável. O que isso gera? Isso gera um aumento do preço do dólar. Com os juros, agora sendo sinalizado o aumento dos juros nos Estados Unidos, a situação macro e microeconômica dos Estados Unidos tem avançado muito, faz com que a moeda, seja o dólar, seja jogado para cima. E como o preço do barril é em dólar, fica caro para o nosso país e outros países. E por fim, nós temos a Petrobras, que é um monopólio estatal. Hoje, o custo de exploração de petróleo da Petrobras é muito maior do que o custo de exploração, por exemplo, no Irã, na Venezuela, na Arábia Saudita. São locais onde tem mais facilidade da extração de petróleo, mantém o preço, o custo de produção muito mais baixo. Essas são as três grandes variáveis que impactam o preço do petróleo na atualidade. Perfeito. E é o detalhe, a gente sempre fala assim, né? Se a partir do momento que o dólar, por exemplo, que o barril do petróleo ultrapasse, chegue a $100, por exemplo, aí compensa até retomar o pré-sal ou retomar a extração do óleo do xisto lá, que nós temos em grande quantidade no Brasil, né? Abaixo desse valor, infelizmente, o custo é muito alto, né, Lucas? Sim, inviabiliza esses processos de exploração, como no Brasil e nos Estados Unidos, né? Com o petróleo mais elevado, vai viabilizar a extração do pré-sal e do xisto americano. Outro grande avanço para a diminuição dos preços do petróleo é a extensa linha de oleodutos, que foi interrompido no governo do Barack Obama e agora retomado no governo de Donald Trump, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, lembrando, é o maior produtor e consumidor de petróleo no mundo. Como esses oleodutos não foram cumpridos em tempo hábil, os americanos ficam refém de outros países para aquisição de óleo. Se esse projeto for concluído nos próximos 2 anos, os Estados Unidos já têm mais uma nova oferta de petróleo das suas reservas federais. E isso colocaria o preço para baixo. Mas o dólar não há tendência de queda, há tendência de alta, com o aumento dos juros dos Estados Unidos. E como nós compramos em dólar o barril, o preço tende a aumentar. Perfeito. Quanto à Petrobras, no governo anterior, ela tinha o preço definido pelo governo. Caso o petróleo, os combustíveis fossem vendidos mais baixo do que os valores praticados, o que acontece? O governo subsidia eles. Em tese, nós pagamos ele igual. Na bomba vai estar um valor mais inferior, mas o governo vai ser obrigado a arcar com essa diferença. Hoje, o que o presidente Michel Temer sinalizou? Sinalizou que os preços não devem variar todo dia. Sinalizou que os preços devem ter variações semanais, bissemanais. Isso dá chance de fazer uma programação de preços no Brasil, tanto para as empresas quanto para o consumidor.
Mas se o combustível for vendido por um preço inferior ao de mercado, o governo vai ter que subsidiar esse preço, esse valor. Ele vai ter que dar a diferença. O correto, mais correto para o nosso Brasil, seria não manter mais a exploração, refino e transporte de combustíveis com a Petrobras, e sim permitir que qualquer empresa internacional atue em solo brasileiro. Com isso, nós teríamos uma competitividade e nós teríamos importação de óleo de países que são mais em conta do que no próprio Brasil. Perfeito. Tá aí, olha, palavra de economista Lucas Weber. Obrigado, Lucas, pelo esclarecimento aqui conosco. Boa tarde para você. Eu que agradeço.